Muito bem, então, vamos lá. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos aí do segundo ano do Colégio Marista São Francisco? Tudo bem aí? Gente, hoje eu vou estar gravando a segunda aula do capítulo 7, e aí a gente conclui os principais tópicos do capítulo que eu escolhi para abordar aqui com vocês, tá bem? Estou gravando pela segunda vez a aula, cara, que deu um problema no programa aqui. Caiu a internet e não conseguiu subir a aula na hora que estava fazendo o upload lá. Então, a aula já está bem legal. Eu estou gravando pela segunda vez. Vamos lá, então, tá? Então, a sensação de déjà vu é muito, assim. Vamos lá. A segunda parte do capítulo começa na página 10 ali, tá? Ou seja, eu dividi. A primeira foi até as 10 primeiras páginas. A partir de agora, então, a gente vai começar a elencar alguns tópicos aqui para ir falando brevemente, tá? Bom, gente, o tópico é possível vencer um debate sem ter razão? Bom, essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui bastante tempo filosofando sobre ela, tá? Mas ela é feita justamente na aplicação do contexto da ideia que está sendo trabalhada ali, que é basicamente o quê, né? Os estratagemas, as estratégias, as possibilidades que se tem para usar, por exemplo, num debate, né? E como toda a nossa base, por exemplo, da nossa sociedade, as coisas que realmente importam na nossa sociedade, ou seja, que são importantes no sentido de decisões de vidas coletivas, por exemplo, como a justiça, a política, né, e até mesmo as decisões, por exemplo, do mundo do trabalho, são decisões que são tomadas no campo, por exemplo, do debate, da argumentação, no campo, né, da política. E não é só política no sentido assim como a gente está acostumado a ver, né, mas no sentido de política já lá no sentido mais aplicado dos gregos de vida pública. Ou seja, a democracia é o sistema que vigorou no mundo, é o sistema hoje que fundamenta todos os principais países, né? Ou seja, a gente tem alguns países ainda vivendo sob ditaduras e tal, mas a grande maioria vive em sistema democrático e portanto, é um espaço de medição de forças, né? A democracia. Isso os gregos já nos mostraram, isso os gregos já deixaram bem claro, né? Então, essa medição de força, ela não se dá mais naquele campo como a gente tinha, por exemplo, usando a questão da Grécia, como a gente tinha lá nos anos 800, no pré-homérico e homérico, na espada. Essa medição de forças agora ela se dá no campo da razão, no campo racional, no campo do argumento, no campo do debate. E isso é a modificação, isso é a transição principal, né, que o mundo antigo vai fazer, criando, por exemplo, instituições em Roma, como a República que foi criada lá, e o sistema democrático que foi criado, por exemplo, em Atenas. Tá bem? Então, para vencer um debate, não necessariamente, o que ele quer mostrar aqui é necessário tu ter somente a razão, né? Tu ter o domínio somente daquela explicação mais argumentativa, mais racional. Por quê? Porque debates normalmente levam em considerações outras coisas, tá? Claro que se a gente tomar como exemplo os debates que acontecem, que a gente vê no campo político aí na época de eleição, isso é comum, né? Ou seja, tentar desestabilizar o adversário, né? Usar de estratégias, por exemplo, que ataquem o lado pessoal da pessoa, familiar, né? E isso causa um certo desconforto. E aí é que está a questão, né, importante, porque o indivíduo, quando ele perde a razão, né, ou seja, quando ele usa de outros meios para desestabilizar e aquele cara cai na estratégia, a gente já vê, bom, esse cara é um despreparado, esse cara não está pronto, né, ainda para a vida pública, política, porque ele se desestabiliza facilmente, enfim, é uma forma, é uma estratégia.
né? Então ele quer mostrar assim, que às vezes vencer um debate não necessariamente significa que tu seja o cara que as tuas ideias são as mais racionais, mas às vezes tu usa de outras estratégias, né? E para sair vencedor do debate. A gente vê que por muitas vezes não os melhores vencem, mas talvez os que estudaram melhor, os mais preparados. E isso a gente vê muito na política, tá? Então, debates dependem de inúmeros fatores, entre eles conhecimento prévio acerca do assunto, capacidade de análise dos argumentos, capacidade de concatenar raciocínios, ou seja, os debatedores devem saber a melhor maneira de ordenar e expor seus argumentos a fim de que as premissas autorizem a conclusão. Podemos ser levados a aceitar argumentos e suas conclusões sem que avaliemos corretamente a estrutura e a validade de argumentos. Então, aqui ele está caindo muito para o lado, né, do convencimento, da persuasão, que por vezes a gente se leva por discursos que às vezes são muito fáceis de ser, né, como mais uma vez no campo da política, né, o que a gente fala de discurso de palanque, falar aquilo que todo mundo quer ouvir, meio que captar um sentido de uma época e botar tudo para fora. Só que, por exemplo, né, são coisas muito fáceis e coisas que todo mundo sabe falar. Por exemplo, todo mundo sabe que o problema da política está na corrupção, que são os desvios de dinheiro, que os políticos não fazem nada, que o grande capital fica com a maioria do dinheiro, que nós tudo isso aí todo mundo sabe. E só que isso traz, né, capta pessoas para ti, porque de certa maneira é o que as pessoas sentem. Mas, por exemplo, colocar isso em prática é mais complicado. Uma vez eleito, como político, como tu muda essa estrutura? Como tu altera essas regras do jogo? Essa é uma questão importante, né? Então, quer dizer, se usa do argumento, porém, a prática sempre sai um pouco diferente. Bom, então, além disso, próximo slide aqui, ainda nesse assunto, é possível que a intenção original de quem discute conosco seja apenas e tão somente nos persuadir de algo. Né? Propagandas usam muito disso. Tá? As propagandas tentam, o objetivo das propagandas, como já falei na outra aula, é fazer com que a gente tenha adesão ao produto, compre, consuma o produto. Não há, né, uma preocupação maior ou mais aprofundada em relação ao quem está consumindo aquilo ali, que tipo de... se aquilo vai ser bom ou ruim para a pessoa, não tem muito isso. Ou seja, a ideia é apelar para uma ideia meio sentimental da coisa, fazer com que tu, né, aquele produto te toque e que tu fique tão cativado pelo desejo de ter aquele produto e que acabe comprando. Tá? Então, por isso que é importante esse capítulo, porque ele nos traz essa ideia, né, isso já foi falado na outra aula também, nos traz essa ideia de analisar as coisas do nosso dia a dia, porque, como, mais uma vez eu reitero, vivemos num sistema onde predomina o debate, predomina a fala, predomina o discurso, e esse capítulo nos faz pensar sobre essa questão da fala, do discurso e da importância de analisarmos pausadamente tudo aquilo que está nos sendo dado, em todas as esferas. Bom, então, aí entra, né, se não analisarmos de forma cuidadosa a argumentação, podemos aceitar algo de bom grado, usando o coração em vez da razão, já falei isso, e para Platão era isso que os sofistas faziam. Eles ensinavam, né, a vencer um debate sem necessariamente ter razão ou conhecimento do assunto tratado. Os sofistas faziam discursos apelativos, e dessa maneira eles cativavam, conquistavam as pessoas e faziam as pessoas aderirem, por exemplo, ao seu discurso que estavam sendo pagos para fazer. Bom, então aí entra o Schopenhauer, tá? Alguns alunos, eu acredito que a maioria, já conhece o Schopenhauer porque estudou comigo lá no nono ano. Então, o Schopenhauer não é um nome
estranho, tá? Porém, tem muitos alunos que entraram aí no primeiro ano e não viram nada de Schopenhauer. E aparece o Schopenhauer no capítulo, na página 11 do capítulo 7, aparece ali, tá? E eu tem um box do Schopenhauer na página 12, que fala um pouquinho, né, da biografia dele e um pouquinho da ideia principal desse autor. Schopenhauer é um filósofo ali que viveu no século XVIII e XIX, tá? Nasce no final do XVIII, e ele se transformou num dos maiores filósofos de todos os tempos, principalmente porque ele vem numa linha de grandes filósofos alemães. A Alemanha no século XVIII e também XIX é comparada, por exemplo, à Grécia Antiga no campo da filosofia pela produção de inúmeros pensadores notáveis, né? Notáveis. Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Marx. A gente tem uma linhagem de grandes pensadores aí na Alemanha, tá? E de certa maneira existe uma linha entre eles, né, de pensamento. Assim. São meio que herdeiros da tradição kantiana. Mas o Schopenhauer, ele é um filósofo que no final da vida dele ele se tornou pop, digamos assim, né? O Schopenhauer, ele passa boa parte da vida dele escrevendo e vivendo, né, a filosofia, não vivendo da filosofia, né, vivendo a filosofia. E ele tinha muita grana, né, ele herdou uma herança milionária da família dele. Né? O pai dele era um dos primeiros comerciantes ultramarinos do porto de Hamburgo, na Alemanha, principal porto do norte da Europa. Portanto, todos os produtos, né, entravam por lá. E o pai de Schopenhauer era um desses espécies de comerciantes, né, despachantes e tal, que fazia e vendia também produtos. Então, o cara tinha muita grana. E o Schopenhauer estudou para medicina, fez todo o caminho, assim, meio de normal, assim, para seguir uma tradição, para manter o status da família, mas depois ele desistiu e resolveu chutar o balde, não quis tocar o comércio da família, os negócios, e foi viver com a herança. E aí somente escrever, pensar, viajar, ou seja, viver uma vida filosófica. No final, já mais pro final da vida dele, ele realmente, assim, as obras dele foram descobertas, né, e ele se transformou num cara super cultuado na Alemanha, né, e ele vê, assim, a popularidade dele disparar, os livros serem vendidos, e ele também ser convidado para escrever em vários jornais da Alemanha. E muitos dos livros que nós conhecemos hoje, do Schopenhauer, os livros finos dele, são compilações. Aqui no Brasil, são compilações desses escritos dos jornais que o Schopenhauer fazia. A grande obra do Schopenhauer é O Mundo como Vontade e Representação. Eu já falei isso lá no 9º ano. Né? É um livro imenso, ele tem mais ou menos umas 800 páginas e ele é feito em 2 volumes. Que ali está toda a teoria da representação e da vontade que o Schopenhauer desenvolve. O filé mignon da filosofia dele está ali. Mas esses outros livros que são mais populares, né, por exemplo, esse que eu vou apresentar para vocês aqui, A Arte de Ter Razão, é um livrinho fininho que foi escrito né, de maneira rápida para ser consumido nos jornais. E depois aqui no Brasil eles compilaram isso, né, e fracionaram esses artigos e botaram em livros aqui. Esse livrinho, o Schopenhauer, ele mostra, tá, como é possível, né, tu vencer um debate usando de meios não tão racionais assim. Tá? Então, a questão é essa, né? Ele escreveu A Arte de Ter Razão,
no qual analisa o reverso das formas puras de argumentação. Ao contrário do que fizera Aristóteles, Schopenhauer tenta demonstrar muitas vezes de forma irônica, não os mecanismos formais, né, mas estratégias de persuasão que muitas vezes ludibriam, né, ou as quais utilizamos quando expomos algum argumento a fim de vencer uma discussão a qualquer custo. Aí está a capa do livro. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele. Em seu livro elencou 38 estratagemas, alguns sem qualquer conteúdo lógico ou ético. Tá? Ali no módulo de vocês tem, tá? Ele tem ali alguns estratagemas. Por exemplo, o estratagema 8, tá? Na página 11, quem estiver acompanhando. Provocar a raiva no adversário, pois tendo raiva, ele não estará em posição de julgar corretamente, nem de perceber a própria vantagem. Para deixá-lo com raiva, é preciso ser injusto com ele, de modo declarado, atormentando e comportando-se em geral com imprudência. Olha, esse livro, como diz ali, não tem compromisso ético nenhum. A ideia é bem sofista, você precisa vencer um debate. Entendeu? Como tu vai vencer esse debate, não importa. Aqui não entra os fins se justificam os meios. Aqui os fins não justificam, né? Quer dizer, os meios aqui não justificam o fim. O fim é a vitória. E pouco importa o que tu vai fazer para vencer. Olha o outro estratagema, o 18 ali, né? Se percebermos que o adversário adotou uma argumentação que nos derrotará, não podemos deixá-lo chegar ao ponto de concluí-la, mas devemos interromper, afastar ou desviar a tempo o andamento da disputa, a fim de conduzi-la a outras questões. Em resumo, preparar uma mudança, né, de controvérsia. E o outro argumento ali que tem também na página 11 é o estratagema 14. Um golpe insolente ocorre quando, após o adversário ter respondido a várias perguntas sem favorecer a conclusão que temos em mente, ou seja, né, tu espera que o cara fale alguma coisa, mas o cara não fala aquilo que tu quer. Tu está armado para responder aquilo que ele, né, que tu imagina que ele vai responder, mas ele está fugindo da resposta. Então, apresentamos como comprovada a conclusão a que queremos chegar, embora ela não resulte absolutamente das suas respostas, e exclamamos triunfantes. Se o adversário é tímido ou tolo e nós temos uma boa dose de impertinência e uma boa voz, o golpe pode funcionar muito bem. Esse estratagema pertence à falácia, engano mediante o reconhecimento da não causa como causa. Então, percebam que esse livro do Schopenhauer ele é engraçado de ser lido. Assim. Ele é bacana, ele é divertido, porque ele mostra, né, essas possibilidades. E caso, né, a gente possa um dia usar, né? Não que a gente tenha que ser antiético, enfim, mas é uma carta na manga, né? Que a gente pode ter e conhecer um pouco dessas estratégias aí. Bom, é sempre importante, né? Conhecimento nunca é demais. Schopenhauer, então, aí já partindo para o box dele, da página 11. Tá? Então, o Schopenhauer, passei demais a página aqui. Ele vai aí na filosofia, no aspecto principal, tá? Entende que o princípio fundamental da existência humana é a vontade, isto é, o querer, e não o pensar como o racionalismo idealista alemão propunha. Bom, para o Schopenhauer, esse é complexo, mas vamos lá. Né? É sempre um pouco difícil explicar o conceito de vontade do Schopenhauer, porque o que ele acredita? Principal, assim, né? Resumindo, existe uma força, tá? Presente em todos os seres vivos do universo. Tá? Essa força não é Deus. Tá? Não é Deus. Essa força é responsável pelo desenvolvimento de tudo. Tudo está em constante movimento e tudo está em constante transformação.
né? Essa força, Schopenhauer chama de vontade. Porque ele diz, a vontade é uma força física que faz com que as coisas existam. As coisas existem porque elas têm vontade, elas têm necessidade de continuar existindo. Quando essa força de vontade cessa, acabou a vida. Tá? Então, ou seja, essa vontade, ela se sobrepõe à razão. Ela está acima da razão. Enquanto que os racionalistas acreditavam que a razão era a entidade superior, o Schopenhauer dizia, não, a vontade é superior à razão. A razão está abaixo da vontade. Tá? E isso é o aspecto principal da filosofia dele, porque como ele explica as origens, por exemplo, de tudo. Então, a razão e o conhecimento estão assim sujeitos à vontade, o que, de acordo com Schopenhauer, produz apenas enganos, ilusões e sofrimentos. Que a vontade gera o querer. Por isso que eu estou sempre querendo na vida. E esse querer é insaciável, porque quanto mais tem, mais tu vai querer. Tu está sempre... Pensa na fome, sabe? Pensa nesses instintos que brotam da gente. Nós não estamos nunca contentes com a situação que nós temos. Porque é como o Schopenhauer diz, é um pêndulo. Né? Querer o que não se tem. E aí você volta, adquirir. Mas agora eu quero outra coisa. Agora eu tenho. Agora eu volto de novo para aquilo que eu não tenho. E assim tu fica. Né? Então, essa vontade é insaciável. E a razão serve, né, para nos produzir, por exemplo, enganos, ilusões, sofrimentos com a razão. Porque a vontade, tá? A vontade, ela se sobrepõe à razão. Então, portanto, a gente se engana com o desejo de vontade, a gente se ilude com o desejo de vontade e a gente sofre, porque a gente nunca está contente. A ideia de que a vontade é anterior à razão e determina de forma cega a condução da existência, de certo modo, prefigura o pensamento de Freud.